Olá para você que nos acompanha, o nosso quadro Publicações está no ar e eu quero saber quem é você quando está lendo. É do tipo que lê baixinho, de forma silenciosa, lê em voz alta? Nós vamos falar hoje sobre a importância da voz na leitura da poesia. Antes eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E está aqui com a gente hoje o Oliver Mariano, que é autor do livro Poética da Voz, Performance da Lírica Contemporânea em Língua Portuguesa. O Oliver, ele se descreve como homem branco, tem cabelos grisalhos curtos e barba. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Obrigado, Ana Clelma. Olá a todos e todas. É uma alegria estar com vocês hoje. A alegria é nossa. Oliver, e fala pra gente por que é tão importante a voz no momento da leitura de poesia. A poesia, ao longo de sua história, ela esteve sempre constituída pela exploração da sonoridade da palavra. Em algum momento de forma mais declarada, em outro momento de forma encoberta, velada, porque está na página do papel, a página escrita, a página impressa. Os poetas não deixam de valorizar esse elemento sonoro, de explorar as figuras de som. E para a gente perceber a sonoridade da palavra, só há uma forma, pela escuta da voz, da nossa voz, a voz do ser humano que, de alguma forma, do leitor, né, que se encontra com o verso e transforma o poema nessa execução vocal, né, dá corpo ao poema que na página é apenas uma potencialidade. E você, no seu livro, você apresenta essa importância desde o período antigo até o contemporâneo, né? Como que você percebeu aí essas mudanças ao longo do tempo em relação a isso? No livro eu tento fazer essa retrospectiva breve, né? Porque seria um trabalho de um livro muito mais delongado que este, para demonstrar que na origem da poesia, lá com os gregos, e depois passando no período romano, na Idade Média, até o fim da Idade Média, ali na Renascença, a poesia esteve imbricada, esteve ali articulada com a música e com a presença do poeta, que executava esse poema. Tanto que nessa época a transmissão dos poemas era muito mais pela forma oral que pela forma escrita. Claro, havia o registro escrito, que foi assim que chegou até nós, mas poucas pessoas tinham acesso a esse material, a impresso. Porque também o suporte era difícil, né? Lá nos copistas da Idade Média, então era um trabalho manual. Depois que a imprensa foi inventada e passou a facilitar a veiculação do texto escrito, né, de forma mais ampla, que a poesia foi se desvencilhando da música e passou a ser registrada no papel, para essa leitura com o livro. E aí houve uma transformação, que aí a poesia passou a ser veiculada, sobretudo como material impresso na página escrita, mas ela manteve esse histórico como possibilidade, ou de alguma forma vinculando ali a memória desse passado oral na constituição do poema. Então essa vocalidade, essa oralidade, esse elemento sonoro que está lá, ele de alguma forma aponta para nós para esse passado da poesia em que ela não existia sem estar ali acompanhada por um instrumento sonoro. O nome de poesia lírica remete a esse passado, né, da lira, e depois a outros instrumentos que estiveram presentes nessa associação aí das artes. E aí, para finalizar, eu gostaria que você utilizasse a sua voz, então, para recitar um poema, uma poesia aqui para a gente, em voz alta, por favor. Será com prazer. Então, assim, até um termo que a gente utiliza diferente, que a gente, em vez de utilizar recitar ou declamar, que a gente associa às vezes a uma execução mais eloquente, eu utilizo vocalizar ou dizer. Ótimo. Que é justamente assim, a relação mais direta com a nossa voz. A gente diz o poema, em vez de ter essa preocupação de que alguém tem que ter assim, uma especialidade, tem que ser especialista para poder recitar. Não, você diz o poema, todo mundo pode dizer o poema. Vou ler um pequeno poema da Fiamma Haas Paz Brandão, que é uma poeta portuguesa contemporânea. Os meus poemas reunidos no seu todo são o meu som. O meu sopro está neles. Não está a boca que o soou. Fazer os poemas através da vida é pegar em meus gritos emudecidos para que fiquem melódicos em papéis. Bom, e essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site, então, editora.fg.br. Acesse, adquira o seu e boa leitura, de preferência em voz alta.